Ótimo. Então, gente, bom dia, bem-vindos, então, Bob, Hernani, Macaíba. O seminário hoje é sobre um texto, né, do Norberto do Hernani. Então, dou as boas-vindas, a gente tem uma forma muito simples, né, de operar. Vocês têm o tempo que vocês quiserem para falar e depois a gente faz uma troca com pergunta, um bate-papo. Então, agradeço, então, já a participação de vocês. Bom, Carmen, obrigado mais uma vez. Bom dia a todos de novo. A gente hoje, na verdade, vai fazer uma pequena correção, o texto é de nós três mesmo, do Hernani, do Maca e meu. É um trabalho que a gente desenvolveu ao longo do ano passado, junto com o IED, mas eu vou tentar trazer aqui algumas referências anteriores também a essa discussão. E é até interessante, né, porque o Hernani e o Maca já estão nessa estrada de discutir o mercado de dívida corporativa de longo prazo, mercado de capitais, há muito tempo. Eu entrei depois de furão na história, e é sempre interessante ver um pouco a leitura que eu tenho do trabalho deles anterior também, que é mais ou menos o que eu apresento aqui hoje. Eu vou puxar as discussões, e o Hernani e o Maca vão complementar e, enfim, participar do debate mais ativamente. Para ser, eu acho que é um jeito mais simples aqui de operacionalizar a coisa, né? Então, o título do trabalho é Crédito Corporativo de Longo Prazo no Brasil, do BNDES à intermediação privada, e muitas interrogações nisso aí, para a gente fomentar o debate aqui. O que eu vou trazer para vocês hoje aqui? Eu vou trazer uma discussão, primeiro para dar um panorama, e um pouco lá atrás, o primeiro trabalho que o Maca e o Hernani discutiram, esse mercado de título de dívida corporativa, esse mercado de crédito de longo prazo no Brasil, que é o elo perdido, foi um trabalho produzido ali na virada da década de 2000 para a década de 2010, publicado em junho de 2012, pelo IED, pelo Instituto Talento Brasil, em que eles faziam, né, uma primeira avaliação desse mercado de títulos de dívida corporativa, e a gente retomou, vamos dizer assim, uma década depois, esse trabalho nessa discussão que a gente fez para o IED novamente. Foi publicada uma versão editada como uma carta IED, edição 1081, e também a versão sem cortes e sem qualquer coisa foi publicada como texto para discussão do Instituto de Economia. É o trabalho que eu passei para vocês como referência. Tá? Então, o que eu vou falar com vocês aqui um pouco? Eu vou falar um pouco desse histórico do crédito de longo prazo do Brasil, vou discutir o que é esse tal elo perdido que surgiu no trabalho lá de trás, falar das mudanças que vieram na década de 2010 e um pouco de como que essas mudanças foram frustradas no primeiro momento, questionando, né, se essa agenda foi de fato uma agenda frustrada ou ficou adormecida em função das altas taxas de juros. Falar um pouquinho da experiência durante a crise da Covid-19 para a gente aí, assim, abrir um debate interessante sobre as perspectivas para o futuro no mercado de capitais no Brasil. Tá? Então, não vou entrar em nenhum grande detalhe disso, mas acho que para a gente ter uma primeira referência dessa discussão na cabeça, quando a gente fala de crédito de longo prazo no Brasil, a gente tem que ter em mente um pouco como que foi o desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro ao longo das últimas décadas. E entender, acho que vocês aqui no grupo acompanham com bastante proximidade as discussões que a Fernanda fez na tese, as discussões do Fernando também, enfim, e de outros colegas aqui do grupo sobre financiamento de infraestrutura, financiamento de longo prazo no Brasil. Vocês já têm um pouco isso na cabeça. Mas aqui eu queria trazer só uma referência para vocês de que na década de 90, após e como parte do processo de estabilização da alta inflação no Brasil, que o sistema financeiro brasileiro vai plugar ao sistema financeiro globalizado, né? E para isso, ele vivenciou uma série de reformas que tinha a ver com a reforma da taxa de câmbio, que ampliou a conversibilidade da moeda brasileira,
tem a ver com a liberalização da conta de capitais, com a abertura financeira, com a abertura à entrada de players financeiros internacionais no Brasil, com a adesão a padrões de regulação financeira internacional, também com uma reforma de como operava o sistema de pagamentos brasileiro, de como operava o mercado de dívida pública aqui no país. Eu não vou detalhar esses aspectos, mas só para colocar eles dentro de um pacote que situam, né, esse sistema financeiro brasileiro nesse processo de conexão com o exterior. Vamos plugar com o mercado financeiro global, em particular com o americano, né? E a partir dessa integração financeira, você esperava que você tivesse uma entrada maciça de capitais e que isso ajudasse a estabilizar, do ponto de vista macroeconômico, também inflacionário, a economia brasileira. Você esperava que com essa entrada de capitais você tivesse também um aprofundamento dos mercados financeiros, no sentido também de uma maior eficiência, entre aspas, do sistema financeiro brasileiro, leia-se, né, uma alocação superior de capital, que financiasse aumento de investimento, e por aí vai, inclusive com uma redução das taxas de juros e dos custos de intermediação financeira, né? Essa é um pouco o framing que se coloca o desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro nas últimas décadas, né? Significa que esses efeitos esperados foram verificados? Não necessariamente, né? O que você esperava disso tudo é que os capitais estrangeiros passassem a compor regularmente seus portfólios em ativos denominados em reais. Isso aconteceu, de certa forma, mas essa maior eficiência e essa redução dos custos de intermediação foram dois processos que levaram um pouco mais de tempo, e ainda há que se discutir se foram efetivos nisso, né? Você esperava, naquele momento, que você já tivesse, a partir daquelas reformas ali da meados da década de 90, um aumento, por exemplo, do crédito ao setor privado, né? Mas não foi isso que aconteceu. Até dezembro ali de 2003, até meados de 2003, você teve, inclusive, uma redução para padrões históricos disso. O crédito fornecido ao setor privado ele só vai aumentar a partir do governo Lula, num segundo momento, em meados da década de 2010. Isso dá um pouco a dimensão dessa dicotomia entre a entrada de capitais, compondo seu portfólios e ativos denominados em reais, e esse aprofundamento dos mercados financeiros, nesse caso aqui, falando do mercado de crédito em específico, mas a gente pode transbordar esse argumento para depois. A expansão do crédito, que acontece a partir de 2005, a partir de 2004, mas principalmente de 2005, ela num primeiro momento... Roberto, oi, você está sem som para mim. Não, Carmen, eu estou ouvindo. Desculpe, então eu vou ver, deve ter... Tranquilo. Não, essa expansão do crédito, inclusive, no primeiro momento, ela foi uma expansão que foi concentrada no crédito às famílias, às pessoas físicas, né? Seja através do crédito consignado, alguma recuperação do crédito imobiliário, um processo de bancarização, né, da população brasileira, que no início da década de 2000 era muito pouco bancarizado, passou cada vez mais a integrar o sistema financeiro convencional, e o crédito corporativo se expandia tardiamente. Ele era caro, os prazos das operações eram curtos e ele era muito restrito, por exemplo, a empresas que tinham algum tipo de colateral, algum tipo de garantia para colocar. Não existia um crédito consignado corporativo como existiu no crédito às pessoas físicas, né? E aí, além dessa limitação do mercado de crédito corporativo privado, já na crise de 2008, o próprio crédito ao setor, às empresas, crédito corporativo em geral, passou cada vez mais a ficar na mão dos bancos públicos, em particular do BNDES, especializado, como sempre foi, na provisão de crédito corporativo de longo prazo, mas que também passou a ter um peso substancial naquele momento. O que se colocava de questão ali, na virada da década, era, beleza, a gente teve a crise, teve um anticíclico, os bancos públicos entraram, mas a gente está vendo aqui uma tração na atividade econômica, uma tração na expansão dos investimentos, e que a gente pode chegar a uma taxa de investimento aí de 25% do PIB, saísse de 20% a 25% do PIB. Se isso acontecesse, o BNDES daria conta de fornecer todo esse financiamento necessário à realização desses investimentos? Era mais ou menos ali esse o debate daquele momento, e que colocava as opções
Agora fui eu que me mutei mesmo aqui na hora que eu cliquei errado. Essas opções de crédito corporativo de longo prazo que se colocava em termos de possibilidades, né? Você tinha um padrão de financiamento ali que sempre foi muito pautado por um peso grande, né, de lucros retidos, na média 50%, mas ali no primeiro período, né, da ordem de quase 60%. Depois, esses lucros retidos perdem peso em 2009, 2010, justamente, né, respondendo aí às questões anticíclicas da crise de 2008. E o BNDES sempre teve ali com 20%, depois ampliou para 1/3 dos financiamentos de investimento em indústria e infraestrutura, mais ou menos isso ali, e o outro terço que sobrava competia a captações externas ou captações no mercado de capitais doméstico, em geral com peso maior de captações externas. Tá? Em 2008, teve um boom de IPOs, teve alguma relevância e tudo, mas ainda se colocava o mercado de capitais como uma coisa meio subsidiária. Mas já tinha aqui em 2010, né, uma distribuição meio 1/3, 1/3, 1/3. Né? 1/3 lucros retidos, 1/3 BNDES, 1/3 mercado de capitais lato sensu, por assim dizer. Né? E o ponto que se dava ali era a primeira coisa, será que o fundo do BNDES era sustentável? Né? Será que isso passou naquele momento por uma opção de utilizar os recursos do Tesouro Nacional para financiar o banco e viabilizar a expansão da instituição e a atuação anticíclica da instituição? Outra questão relevante era qual que seria o papel do mercado de capitais nesse financiamento dos investimentos, caso a taxa fosse 25%, e quais instrumentos serviriam a esse propósito? Será que esse mix de 1/3, 1/3, 1/3 era um mix ideal? Né? E você sai dessa discussão com uma ideia de que o BNDES cumpriria o papel de líder ali no mercado de crédito corporativo de longo prazo, o mercado de capitais atuaria de forma complementar. Né? E por que isso também? Porque, inclusive, a gente deveria reconhecer que, quando a gente compara o desenvolvimento dos segmentos, né, do sistema financeiro brasileiro na década de 2000, primeiro, frente à experiência internacional, o tamanho e a profundidade do mercado de dívida corporativa no Brasil eram muito aquém, né, dos existentes em países desenvolvidos, obviamente, né, mas também muito aquém de países asiáticos em desenvolvimento, ou mesmo de países latino-americanos, como o México, a Colômbia, para a gente não falar do Chile. E quando a gente olha para o mercado financeiro doméstico, mesmo o crédito bancário, as bolsas de valores, os títulos de cessão de crédito tiveram um crescimento relativamente acelerado naqueles últimos anos da década, enquanto que o mercado de dívida corporativa, em particular o mercado de debêntures, teve um crescimento e desenvolvimento mais restrito. Né? O elo perdido é justamente o último ancestral comum, que foi a conexão do sistema financeiro brasileiro com o sistema financeiro internacional, funcionou para vários segmentos, pelo menos para expandirem de tamanho, né? E para os investidores gringos colocarem dinheiro aqui em ativos em reais, mas isso não aconteceu nesse mercado de dívida corporativa. Então, pensar um mercado de capitais complementar ao crédito corporativo de longo prazo naquele momento era pensar um mercado de debêntures de dívida de longo prazo que fosse compatível com esse papel complementar que se via para financiar aqueles 5% a mais de PIB em termos de investimento. Né? E o diagnóstico ali do elo perdido era que, bom, você tinha, primeira coisa, um descolamento desse mercado, ele respondia a entraves regulatórios, ele respondia à baixa liquidez do papel e ao curto prazo desses papéis, bem como a fatores macroeconômicos, em particular ao nível da taxa básica de juros, né, que acabava tornando a demanda por esses papéis, na verdade, deslocava, de certa forma, a demanda por esses papéis, né? E, por outro lado, também tornava cara a captação por essa via. No início da década de 2010, em parte dialogando com o próprio trabalho do Marco Dernani, você começa a ter um novo marco regulatório, novas medidas para condicionar esse mercado. A primeira delas, já um pouco anterior, já vinha, não é exatamente por essa razão, mas também dialoga com essa razão, foi a adoção de uma regulamentação da CVM que facilitava a emissão de valores mobiliários, em particular a emissão de debêntures, tornando o processo de emitir mais simples. Tá? Não vou entrar em tantos detalhes, mas assim, tornava mais célere,
deixava de exigir uma série de documentos, deixava de exigir aprovação prévia, sendo que tinha como uma contrapartida que esses instrumentos, que essas debêntures 476, como a gente chama normalmente, só pudessem ser ofertadas a investidores qualificados, investidores que gozavam de uma situação financeira suficiente para ter uma assessoria, ou investidores institucionais já capacitados, né, para entender os riscos daquelas operações. Em 2011, você tem a criação, a criação, acho que original é de uma MP de 2010, se não me falha a memória, mas depois, em 2011, ela vira a lei número 12.431 das debêntures incentivadas, que alinhavam os incentivos tributários para investimentos de investidores estrangeiros em papéis privados com os de títulos públicos. O IR sobre títulos públicos sempre foi, desde 2004 ou 2006, era zero já, e as debêntures incentivadas passaram a alinhar esse incentivo para os papéis que fossem vinculados ao financiamento de investimentos. Criou-se também, né, uma isenção, não, uma alíquota zero para a pessoa física que investisse em debêntures de infraestrutura, vinculados ao financiamento de projetos de infraestrutura, e alinhou-se a alíquota de pessoa jurídica a mais baixa das faixas do imposto de renda fixa, né? Imposto de renda fixa vai de 22,5% a 15%, escalonado conforme o prazo de investimento, passou a ser 15% para todo mundo. Além disso, na própria Lei 12.431, você teve um certo alinhamento tributário corrigindo problemas de bitributação em caso de negociação de debêntures no mercado secundário, né? O que você teve ali naquele momento? Na verdade, assim, esses entraves regulatórios, eles foram, de certa forma, eliminados ali, com essas medidas aqui, tomadas ali no início, na virada da década de 2000 para 2010. Né? Agora, você ainda tinha alguns outros problemas. Essas medidas também visavam lidar com essas duas questões, com a baixa liquidez e curto prazo de papéis, mas elas eram limitadas para lidar com uma terceira, que são os fatores macroeconômicos. Você esperava que, a partir desse novo marco regulatório, você atraísse novos emissores, você atraísse novos investidores, com isso você proporcionasse uma maior liquidez dos papéis e aí originasse um círculo virtuoso de expansão no mercado de capitais, consolidando como uma fonte perene de recursos de longo prazo para as empresas no Brasil, em particular no caso da dívida corporativa. Tá? Então, isso tudo aconteceu, só que faltou combinar com os russos no sentido de que faltou o fator macroeconômico. Né? Já em 2012, o Hernani e o Macaíba apontavam que o principal fator a restringir o desenvolvimento do mercado de debêntures era a persistência das altas taxas de juros, seja em termos reais, seja em termos nominais. E essa condição, que se manteve por muitas décadas no Brasil, e a gente talvez vai discutir no final se isso mudou agora. O presidente do Banco Central do Brasil hoje acabou de dar uma declaração que o BC vai levar a taxa de juros até onde tiver que levar, ou seja, inclusive pode chegar a 2 dígitos já. E será que isso é uma mudança que veio para ficar ou ainda não? E para a gente discutir isso mais para frente. Tá? O que aconteceu, então, de diferente na década de 2000 é que naquele primeiro momento ali, né, quando essas reformas foram gestadas, foi mais ou menos por aqui, deixa eu botar o vermelhinho, foi mais ou menos por aqui, você ainda tinha taxas de juros elevadas. Você teve aquela queda da Dilma, mas mesmo assim era uma taxa de juros elevada que logo depois ela também foi retomada ali naquele momento. Não? Então, essa condição de taxa de juros elevada persistiu até muito recentemente, até ali meados de 2017 e 2018, quando você teve a redução, mas aí a gente não atualizou, mas agora está subindo um pouquinho de novo isso aqui, mas para esse patamar aí dentro da crise do coronavírus. Tá? Nesse processo, a gente teve, então, uma primeira coisa para chamar a atenção. Ainda havia um peso muito grande de recursos do BNDES até 2016, por aí, né? E os outros segmentos acabavam dando meio de lado. O crédito de pessoa jurídica com recursos livres se expandiu naquele momento ali, né? Mas depois, com a crise, já não voltou e ficou mais ou menos ali naquele patamar. Ele só volta a ser relevante com os programas de garantia aqui dentro da crise da pandemia do coronavírus. Tá? Chamar atenção aqui nesse processo também. A outra mudança
que é central para a gente compreender o que aconteceu nesses últimos anos, é o desmonte do BNDES aí, pós 2016, com a adoção da TLP, com a antecipação dos pagamentos ao Tesouro Nacional e por aí vai. Uma segunda variável para a gente olhar com atenção aqui é o total emitido por debêntures versus o BNDES, os desembolsos do BNDES. Aqui, desculpa, aqui é estoque, né? O estoque do BNDES sobre PIB. Tá? Então, aqui estão as debêntures totais, que isso inclui leasing, tá? Mas é só para dar uma dimensão que já em meados da década, esse mercado de debêntures passa, ou seja, esse desmonte do BNDES, que é essa ladeira aqui, é muito substancial, é muito relevante. As debêntures corporativas, elas saem aqui naquele primeiro momento de 2,3% para 4,2% do PIB, mas não vão muito além disso no primeiro momento, elas só voltam a crescer com a redução da taxa de juros ali a partir de 2018, também em 2017, 2020 é quando as debêntures incentivadas se ampliam mais substancialmente, né? Então, o processo de redução da taxa de juros que, na verdade, vai fomentar esse mercado, vai trazer dinamismo a esse mercado de crédito corporativo privado de longo prazo via mercado de capitais, né? E o que a gente vê e que chama atenção, independentemente da discussão se deveria ser esse o modelo ou não, é esse cruzamento aqui dessas duas séries, né? É quando o desembolso anual do BNDES passa a ser inferior ao quanto se capta com debêntures corporativos. Aí tem outras discussões que o Hernani pode trazer depois sobre a Finame, crédito caminhões e por aí vai, mas o quadro geral, a figura que chama a atenção principal é essa. Bom, o cenário, então, que se coloca né, primeiro, do redimensionamento desse papel do BNDES, com já aqueles elementos que eu coloquei, né, devolução antecipada de recurso ao Tesouro, a substituição da TJLP pela TLP e também, de certa forma, né, a criminalização da própria atuação do banco, aquela coisa da caixa preta do BNDES, que fuçaram, ninguém nunca conseguiu achar nada, mas foi suficiente para atribuir um risco inerente a qualquer assinatura de projeto mais arriscado e tudo, e também a redefinição de um próprio papel do mercado de capitais nesse contexto, numa ideia de que, aí peguei um trecho do Ponte para o Futuro, que talvez seja representativo, né, que fala assim, não, a gente tem que viabilizar a participação mais efetiva e predominante do setor privado na construção e operação de infraestrutura e modelos de negócio que respeitem a lógica das decisões econômicas privadas, sem intervenções que distorçam os incentivos do mercado. E quem financia os investimentos nesse contexto, né? Vai ser o mercado de capitais privado nessa concepção. Então, a gente deixa de ter uma concepção de complementaridade em que o BNDES é líder para o mercado de capitais atuar como coadjuvante, por assim dizer, para que o mercado de capitais assuma o protagonismo, pelo menos na intenção. Não estou dizendo que isso necessariamente se verificou, isso é para a gente debater aí. E o que é interessante de ver nesse processo? Que, a despeito da expansão no mercado de debêntures, essa expansão não teve colada com a expansão do investimento. Pelo contrário, o que a gente vê desde 2013 é uma retração da taxa de investimento sobre o PIB, que saiu de 21,5%, não foi a 25% e veio para 16%. Tá? Nesse processo, pouco importou o nível de taxa de juros, né? Na verdade, a redução da taxa de juros não gerou um aumento do investimento como a economia mais convencional tenderia a esperar. E quando a gente olha, né, o que tenta qualificar esse processo, o que a gente verifica é que, na verdade, a maior parte das emissões acabou sendo destinada para não financiamento direto dos investimentos, mas para, de alguma forma, refinanciar os passivos ali daquele momento, né? Ou então até o fornecimento de capital de giro em prazos mais longos, em condições mais vantajosas para as empresas. Tá? Então, essas duas coisas aqui se destacam, isso quando eu estou falando das debêntures corporativas em geral. Quando eu vou falar das debêntures incentivadas, aí sim, elas estão vinculadas, a maior parte desses recursos,
ao financiamento de investimentos de fato. E o que a gente vê, quando a gente olha as captações líquidas, aquele dado lá do CEMEC, ele tem alguns problemas, mas acho que ele funciona para mostrar aqui o que a gente quer, o que eu queria ressaltar para vocês é que, liquidamente, desde 2016, o BNDES encolhe de tamanho, na verdade, as empresas estão repagando empréstimos do BNDES sem tomar novos empréstimos, enquanto isso, o crédito privado, seja crédito bancário, né, aqui se expandiu, isso aqui muito influenciado também pelos programas de garantia no ano passado, e o mercado de capitais, os títulos de dívida passaram a ter um peso muito mais substancial como fornecedores líquidos de recursos para as empresas no país. Tá? Esse dado tem alguns problemas, mas ele serve para mostrar esse movimento. Né? E a pergunta que a gente vem, então, é assim, bom, será que aquela agenda, se aquela mudança do marco regulatório, ela só estava adormecida, esperando que a taxa de juros tivesse alguma mudança mais substancial para baixo, para ela deslanchar? É possível a gente afirmar, né, que o mercado de capitais, em particular no mercado de dívida corporativa, assumiu o papel de protagonista no financiamento das empresas brasileiras, ou que, num futuro próximo, esse mercado vai assumir? E quais as implicações disso? Será que essa configuração é resiliente? E uma das coisas que a gente foi estudar um pouco foi olhar a crise da Covid-19, né? Para entender um primeiro teste de estresse, vamos dizer assim, a esse nascente mercado de que viu ali na crise foi, num primeiro momento, um choque associado a um processo de deflação de ativos muito grande. Né? Depois, o Banco Central toma uma série de medidas para fazer com que os preços dos ativos fossem restaurados ao longo do tempo. Né? O mercado de crédito também sofre no primeiro momento, especialmente para pequena e média empresa, mas uma coisa que é interessante para a gente ver é que o impacto nas taxas de juros que a crise teve. Né? Então, as taxas de juros a longo prazo cresceram. E não só as taxas de juros a longo prazo cresceram, como o custo de prêmio de juros da curva de crédito privado também cresceu muito. Traduzindo, custo de emitir debêntures no momento de turbulência cresceu substancialmente, respondendo aos fatores macro. Isso aconteceu independentemente de onde o Banco Central botou a taxa básica de juros, porque você não tem para não usar o contrário de descolamento, você não cola, né, o desempenho da taxa de longo prazo com da taxa de curto prazo necessariamente. Se quiser traduzir em outros termos, os mecanismos de transmissão da política monetária nem sempre funcionam muito bem, em especial em momentos de crise, em momentos de turbulência. Então, o que aconteceu é que, independente do que aconteceu da taxa de juros básica, foi um teste de estresse por elevação dos juros para as empresas, para os juros dos títulos públicos, os juros da dívida corporativa privada. Isso certamente condicionou a captação das empresas no mercado de capitais. Tem redução muito substancial das emissões no segundo e terceiro trimestre, quando a gente compara 2020 a 2019. No quarto trimestre, você tem uma recuperação, aí já condicionada por juros mais baixos, por essa curva aqui, né, ter fechado um pouquinho mais. Só que uma coisa importante é que, naquele momento, no ano passado, as emissões que vieram ao mercado, elas, na verdade, não foram muito ao mercado. Elas foram principalmente encarteiradas pelas tesourarias e pelos fundos de investimento dos próprios estruturadores das emissões, das próprias instituições financeiras que eram coordenadoras líderes das ofertas. Então, quando a gente olha ali, né, por exemplo, nos anos anteriores, né, 50% das emissões ficava com outros fundos de investimento, ou outros investidores institucionais. Né? Uma parcela pequena, menor, ficava com os próprios estruturadores. Isso ainda é uma característica persistente no mercado brasileiro, é uma questão relevante para a gente debater, mas em 2020 isso exigiu, né, uma capacidade de balanço ali dos estruturadores para absorver esses ativos. Ou seja, o que parece mercado talvez não seja tanto mercado assim. Né? E a crise mostrou que os mercados de longo prazo privados, eles apresentam um comportamento eminentemente procíclico, né? Como é de se esperar.
né? Em determinadas circunstâncias, as taxas de longo prazo não vão acompanhar de curto, você vai segmentar, afetar o custo do crédito, portanto, é um modelo que está sujeito à instabilidade, que pode, inclusive, implicar em fragilidade para as empresas, comprometendo a sustentação de seus investimentos. Que investimentos são esses, né? Acho que cabe também questionar aqui, né? E outra questão que eu acho que vale ressaltar, trazida à tona pela crise, tem a ver com acesso a recursos por parte de empresas de porte menores. É muito difícil o acesso das MPMEs ao mercado de capitais, por uma questão de escala mesmo, né? Tem algumas médias que vão conseguir, mas são raros os casos. E é difícil mesmo essas empresas acessarem o mercado de capitais. Então, isso demanda também, esse modelo novo, entre aspas, demanda também toda uma reconfiguração da política financeira, e que no ano passado, e aparentemente persistentemente, vai ser feita por meio de crédito direcionado, com alocação privada baseada em fundos garantidores, né? Então, para fechar, acho que já falei demais, falar um pouco de perspectiva para o futuro, né? Acho que, primeiro, amarrando, né? Dá para dizer que o mercado de crédito corporativo de longo prazo sofreu mudanças estruturais na última década, com a redução desse peso do BNDES, encarecimento das suas linhas e a opção por um maior protagonismo para o mercado de capitais. Quando as taxas de juros caíram, sim, o mercado respondeu, permitiu as empresas trocarem dívidas mais caras por mais baratas, mas não muito mais que isso, né? Dado que a vinculação de recursos ao financiamento de investimentos limitou-se principalmente às debêntures incentivadas, que essas sim são uma questão relevante para essa discussão. Tudo isso, porém, aconteceu num cenário de anemia econômica no contexto de baixa taxa de investimento, e a crise, nesse contexto, foi esse primeiro teste de estresse, né, que revelou principalmente a proximidade desse arranjo. E aí eu vou deixar uma série de perguntas aqui para estimular o debate, chamar o Marco e o Hernani para fazer algum comentário final, e depois a gente abre para as questões, né? A primeira delas é, será que no atual contexto o mercado de capitais ele pode ser considerado uma fonte perene e estável de recursos para financiar investimentos de longo prazo? Quais mecanismos ou quais políticas devem ser adotadas pelo Estado para assegurar a viabilidade desse arranjo? A gente não está discutindo aqui, e a gente deve e pode discutir, se esse é o melhor arranjo. Mas, assim, pragmaticamente, hoje é o arranjo que é proposto, né? Então, é um exercício um pouco de entender, tá bom, beleza, se esse é o arranjo, o que a gente precisa para ele ser menos pior, menos procíclico do que ele pode ser, tá? Também está em pauta hoje uma revisão dos benefícios tributários das debêntures incentivadas, que vão transferir o benefício fiscal para as empresas. Será que isso vai ser positivo ou negativo para esse mercado? Será que a nova regulamentação das ofertas de valores imobiliários vai trazer alguma mudança relevante? Se houver um novo ciclo de investimentos, e aí eu duvido muito que, mas para usar uma projeção objetiva, o Jean Biagi ontem soltou um texto para discussão do IPEA, outro colega de lá, esqueci o nome, fazendo projeções e simulações e dizendo que pode ser que o investimento, no final da década, a taxa de investimento volte a 22% do PIB em 2030. Duvido muito, mas será? Se isso se concretizar, o mercado de capitais vai dar conta, né, de ser o protagonista nesses financiamentos? E se as taxas de juros voltarem a subir significativamente, né? Além disso, a gente sabe que é importante a gente fortalecer o papel do governo como agente estabilizador do mercado, né? Independente dele ter um papel maior ou não. Mas como fazer isso nesse novo contexto, né? Aí a gente foi conversar com alguns participantes do mercado que falaram sobre os mecanismos de garantia, falaram das possibilidades do uso de garantia para financiar investimentos de greenfield, que não é uma coisa muito razoável pelo histórico que a gente tem, mas que poderia ser pensado, mas ainda os próprios participantes reconheceram que o próprio BNDES ainda tem um papel relevante em projetos com risco, eles chamam de risco de completion. O risco, por exemplo, você vai financiar uma hidrelétrica, o risco de você construir hidrelétrica. Depois que a turbina está funcionando, o mercado privado dá conta, os fluxos de renda são esperados, você consegue estruturar a operação. Mas até a obra ficar pronta, você tem esse risco de, completude da obra que o mercado de capitais hoje não assume, que o BNDES poderia continuar assumindo, né? E tudo isso, voltando à nossa pergunta central, né? Mas será que essa é a melhor via para a gente ter, né, um novo ciclo, e viabilizar um novo ciclo de ampliação
de investimento no país e financiar investimentos sustentáveis no longo prazo. Acho que é isso, e já falei demais, vou deixar a bola agora com o Hernani e com o Macaíba para complementar, e depois a gente abre para discussão. Vou pegar uma água rapidinho ali, que acabou a minha aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho aí. É sempre muito legal você ver alguém pegando um trabalho seu de 10 anos atrás e tentando trazer, né, Marca? Acho que é uma coisa legal, uma outra leitura e, ao mesmo tempo, ver uma trajetória que eu acho que houve, né? O que eu queria, talvez, agregar ao que o Norberto estava falando? Primeiro, o processo no Brasil, a despeito das especificidades dele, tem alguma diferença com relação à montagem no mercado de crédito privado de longo prazo, nas experiências internacionais? Não, do meu ponto de vista, não. Né? O processo é basicamente o mesmo desde que fundaram o Banco da Inglaterra em 1694. Né? Você faz aquilo tudo para montar um mercado para dívida pública. Né? E esse mercado é montado em taxas de juros baixos, prazos longos, né? E, com isso, resolveu o problema fiscal dos países europeus, ali na época, que é tudo envolvido em guerra. Então, tudo nasce para financiar a guerra mesmo. E o mercado privado vai nascer como um spillover. Uma vez que você organize o mercado mesmo, quer dizer, quando compra, quando vende, liquidez, estou falando mercado operando. Quando isso opera, as taxas de juros são baixas, a dívida é longa, desde que os ingleses inventaram isso, mais ou menos a dívida privada de longo entra. Com bancos, sem bancos, é uma história, mas assim, ela é um spillover da estrutura desse mercado, do tamanho desse mercado. Certo? Essa história mais ou menos se repete com algumas variâncias. Né? No Brasil, até 2002, não tinha mercado de longo prazo nenhum, nem para dívida pública. Se a gente pegar 2002, a dívida era dolarizada de curto prazo, a taxa de juros era infernal. Né? E aí, quando você olha a América Latina, no trabalho da gente já falava, já estava surgindo, quer dizer, dos 5 países que globalizaram na América Latina, México, Brasil, Colômbia, Peru, Chile, nós estávamos atrasados. Já tinha sinais de mercado imobiliário, dívida pública, o tamanho dos mercados latino-americanos era pequeno. Mas, assim, por incrível que pareça, e talvez contra-intuitivo, a globalização ela estabiliza as moedas dos países emergentes, dá um poder à unidade de conta emitida pelos Estados nacionais que permite transformar ela numa moeda de investimento. Não é funding currency, mas é investment currency. Isso no Brasil estava atrasado, e eu acho que o pessoal conservador deu a culpa desse atraso ao BNDES, enquanto eu e o Maca estavam dizendo o seguinte: olha, o problema todo é que a taxa de juros é altíssima, não tem como o mercado privado se desenvolver com a taxa de juros alta desse jeito. Por quê? Porque ela mata o investidor, que ele vai comprar papel público com a taxa de juros alta, não tem nenhum estímulo para ele alongar prazo ou buscar risco privado, ele está satisfeito lá, e mata o emissor. Por quê? Porque as empresas não vão querer estabelecer passivos de longo, aquele nível de taxa de juros. E aí o BNDES era uma resposta estrutural a tudo isso que estava rolando. Então, a gente já chamava atenção, como o Norberto falou, que, olha, a taxa de juros no Brasil, do nosso ponto de vista, é o grande fator impeditivo, mas a gente acha que, uma vez que isso consiga ser baixado de alguma maneira, o mercado privado vai. Então, a gente tinha uma visão otimista, né? E era a época que estava vendo a 12431, a gente participou da 12431, o que eu acho que foi uma experiência interessantérrima. Se vocês quiserem, a gente discute mais, mas que está fadada a desaparecer. Né? Ela vai sumir do mercado, eu falo isso um pouquinho depois. Né? Quando a gente vê a crise de 2008, a crise de 2008 tem uma solução financeira completamente diferente do passado. Não teve crise no passado que não desse crise fiscal e que desse financiamento de orçamento. 2008 foi feita por título público em mercado, desaguando no BNDES. Eu não sei o Cláudio, mas eu não gostava disso não lá dentro do banco. Eu, como já era mais velho, Fernando, tudo bem? Até falei de você, aí ligaram para você, foi... Me acordaram. Que bom, cara, que legal. Aí eu me lembro que no debate interno, não sei como é que o Cláudio estava nisso, eu
questionei a área financeira do banco, que esse negócio de depender do Tesouro tinha uma complicação, etc. e tal. Estava lá o nosso querido Lagrota também, que depois morreu, o Selma, companhia. E meu questionamento é o seguinte: o PIS/PASEP é inflexível, não tem liquidez, o ativo do BNDES não é líquido, a gente tem que ir para o mercado captar, mesmo que seja caro. E tinha já um mercado vindo, estou falando de 2009. E aí o pessoal da área financeira dizia assim: então o padrão de financiamento do BNDES tem que mudar. E eles me devolveram, eu jamais esqueci isso, do nosso querido Selma, dizendo: o padrão de financiamento do BNDES agora é o Tesouro Nacional. Eu botei a mão assim, senti que perdi. Hernani. Hernani, você se mutou, eu acho. Incomodou, né? Então, assim, eu não gostava do arranjo político, acho que era ruim para o banco, e foi, mas, assim, meu objetivo não era não ao Tesouro, era vamos desenvolver o mercado de título, o BNDES captando, eu sempre fui favorável a isso, pela experiência internacional também, porque o BNDES não pode captar. Mas, assim, a área financeira não gostava, tem os motivos, eu não gostava dos motivos da área financeira, mas entendo. E aí foi o grande momento de auge do BNDES. Ali, o 2008 tinha funcionalidade, 2012 e 2013, eu não sei também a opinião do Cláudio, eu acho que a funcionalidade já tinha ido para o espaço, o objetivo era um objetivo de política, de reeleger. Aí, ok, e do meu ponto de vista, quando vem a crise já vem, em 2015, né, já vem com conteúdo de implodir o BNDES, desmontar. Né? Isso aí estava claro pelas pessoas, estava claro pelo discurso, eu escrevi sobre isso, desde a partida, etc. E aí, o que acontece? Taxa de investimento capota, a taxa de investimento capota, e o mercado capota junto. Então, capotou o BNDES, capotou o mercado. Aí a gente disse assim, continua tudo igual, é complementaridade, onde o BNDES vai, o mercado privado vai atrás. Quando chega a 17, a gente vê que não. O BNDES continua amordaçado, lá embaixo, também porque o investimento está baixo, e o crédito de longo prazo privado começa a vir, tanto bancário, que a gente não fala tanto nesse trabalho, quanto pela parte de debêntures incentivadas, em particular, corporativas de uma forma geral. É um movimento autônomo, eles estão substituindo o BNDES mesmo para valer, a Finame acabou, do meu ponto de vista, né? A venda de máquinas e equipamentos, etc., e tal, papapá, sem gerar nenhuma viúva, do meu ponto de vista. Então, são mudanças estruturais que eu acho que vieram para ficar. E a debênture 12431, a debênture incentivada, começa a florescer depois de 10 anos de uma maneira extremamente interessante. Esse ano, se eu não me engano, o volume de debêntures incentivadas que já foi lançada é igual ao tamanho do desembolso do BNDES, só para vocês terem uma ideia. Os estoques do BNDES ainda são grandes, mas assim, a participação de debênture incentivada no volume de debêntures emitidos esse ano é entre 40% e 50% de tudo que está sendo emitido em termos de papel privado, ou seja, não é pouca coisa. E aí eu vou fazer uma observação final. Essa estrutura que está aí é estável, resiliente, no sentido de que ela é politicamente e como fato de mercado algo que a gente possa olhar para frente? Do meu ponto de vista, não. Debêntures incentivadas vão ser mortas, do meu ponto de vista, pelo projeto de João Maia, que está no Congresso, que vai transferir o incentivo das pessoas para as empresas. Eu já tentei discutir isso com o pessoal, mas dá um pau desgraçado. Então, é a minha opinião muito pessoal, mas é o seguinte: ninguém vai comprar, nenhuma empresa vai emitir uma debênture diferente, de preço diferente. Né? Por quê? Porque ela tem um crédito. Na verdade, isso vai passar a ser um subsídio, um redutor de taxa de juros das empresas. Eu vou acabar com a diferenciação do mercado. Muito bem. Vai impactar a taxa de juros? Não, vai reduzir o custo financeiro das empresas. Esse mercado de debêntures para pessoas físicas vai desaparecer. E, portanto, o incentivo das pessoas físicas de entrar nesse mercado da liquidez vai desaparecer. Elas vão comprar outros títulos que são incentivados, para quem gosta disso, tipo LCIs, CRAs, isso aí vai continuar. Né? Por outro lado, o BNDES também vai ficar com um problema de tamanho lá embaixo. A quem isso? E eu não estou sendo paranoico, não. Estou fazendo uma leitura de economia política mesmo. O que isso implica? Implica em que, do ponto de vista da concorrência no mercado, os 5 grandes bancos é que vão levar o mercado. Hoje eles já dominam isso,
Eles controlam hoje toda a entrada e saída de papel, né? Assim, você hoje em dia, como investidor autônomo, não consegue comprar papel diretamente, você tem que comprar na mão deles, eles cobram um caminhão de dinheiro. Então, debêntures incentivadas, posso dar nomes, da Light, de outras empresas, foram lançadas a 7,5 em julho, o Banco Pactual estava vendendo a 4,5, 5,5, 3 meses depois. Vocês imaginam o que é isso num papel de 10 anos, em volumes da ordem de 1 bi. É muita grana em pouco tempo. Então, assim, os bancos que, no primeiro momento, acharam que aquilo não ia, querem para eles e querem matar. BNDES, idem. Então, assim, qual é a capacidade do BNDES entrar nesse espaço? Eu acho que vai depender da política. E, como sempre defendeu, a verdade é essa, certo? A ideia de BNDES voltar ao padrão de financiamento do CELMO, que é o Tesouro Nacional, eu acho que é impossível, não tem mais condições de fazer isso politicamente. Mas o BNDES lançar papel num mercado estável, temos vantagens, a despeito de todas as tentativas do Paulo Guedes, o PIS/PASEP está lá. O PIS/PASEP está lá, o capital está lá. A taxa do PIS/PASEP está alta, mas isso a gente pode acertar para que ela se torne uma taxa mais adequada ao mercado. O BNDES vai captar um pouquinho acima do Tesouro, 0,25, 0,10, tá bom. Então, se ele tiver um fundo mais barato, capital mais barato, etc. e tal, ele vai poder voltar e ter um espaço nisso, desde que se desenhe projetos, propósitos e instrumentos para isso. Então, tendo um pouco, assim, para não falar demais, o processo brasileiro não é diferente do internacional. Nós somos um país emergente que tem uma moedinha que agora é moeda de investimento. No mercado de títulos privados, não tem estrangeiro, é só nacional mesmo, esse é um mercado que eles não gostam, mas eles gostam da dívida pública, isso gera um spillover para cá. Esse mercado veio para ficar, mas os bancos não gostaram da 12431 e estão operando para matar e vão matar. Não há nenhuma resistência a transferir o subsídio, a despeito que isso desestrutura todo o mercado, que é extremamente líquido, concorre com os bancos, cada vez menos, mas concorre, como foi desenhado em 12431 no passado, tem liquidez, que é uma coisa que não existia, a gente pode discutir isso, mas, assim, não vejo futuro político. E o futuro político do BNDES vai depender um pouco das eleições do ano que vem e da capacidade que você tenha de redesenhar. Quais são os trunfos que o BNDES tem? Capital, se os caras não fizerem chamada de capital de volta, o PIS/PASEP, que está lá dentro, e, eventualmente, um corpo técnico que tem uma capacidade de resposta. Não sei, talvez o Cláudio aqui possa falar mais. Vai ter que ser cada vez mais mercado de capitais mesmo, mas eu acho que tem um espaço. Agora, é um espaço muito menor do que teve no passado, é um espaço mais ou menos do início da década, na época de que o Lessa estava lá, 2000, um espaço de, em termos nominais, uma coisa talvez entre 50 e 60 bi, crescendo mais, crescendo menos, em função no nível de investimento. Né? Eu paro aí, não sei se o Marca quer falar alguma coisa, mas esse é um pouco para dar como é que eu vejo o cenário. Muito breve. Bom, quero também agradecer ao convite para participar. A minha formação, eu sempre gostei de regulação financeira e, ao longo de toda a minha trajetória profissional, eu acompanhei muito de perto as transformações porque passou o sistema financeiro nacional do ponto de vista do seu aparato legal e infralegal. Então, a gente aponta nesse texto lá do Elo Perdido, o início desse processo de transformação que se aprofunda ao longo dos anos 2010. Tem um outro texto nosso, meu, do Hernani e do professor Zeidan, em que a gente discute um pouquinho mais no detalhe o que aconteceu com a reforma na gestão da dívida pública, o que aconteceu com o sistema de pagamentos, o que aconteceu com o aparato tributário, enfim, o que aconteceu em vários segmentos do mercado, do setor financeiro doméstico, que certamente tinha o objetivo de tornar o Brasil parecido com as práticas adotadas nos mercados desenvolvidos. Os gestores daquela época estavam olhando para Nova York e para Londres, e olha, a gente precisa se transformar num mercado parecido com aquele que existe lá, do ponto de vista tributário, operacional e etc. E essas reformas vieram e hoje elas estão operacionais. Então, assim, eu quero apenas trazer para
para essa nossa conversa essa questão do aparato legal e regulatório. Então, assim, havia um diagnóstico lá em 2010 que acabou se transformando na Lei 12.431, de que era preciso reformar esse marco tributário e o marco regulatório de tal maneira a tornar o mercado de dívida corporativa no Brasil mais amigável ao investidor estrangeiro. Isso está aí, isso está presente. Então, esse é um fato que a gente precisa levar em consideração em relação a que modelo temos pela frente. Quer dizer, considerando que vamos deixar a taxa de juros de fora desse papo aqui, mas, assim, levando em consideração todas essas discussões que nós tivemos até agora, é preciso levar em conta que as reformas infraconstitucionais, as reformas regulatórias, esqueci de comentar, mas o Bob comentou, por exemplo, a mudança nas normas de distribuição de ativos, né? A Instrução 476, e agora o que está em audiência pública, tornou o ambiente de mercado de capitais mais competitivo vis-à-vis ao que era nos anos 2000. Não é à toa que a gente está vendo, né? Vimos em 2019, 2020 é um ano à parte, mas aparentemente em 2021 aquelas condições que nós vimos lá em 2019 estão se repetindo em 2021. Em outras palavras, as empresas têm optado por ou refinanciar seus passivos, ou mesmo levar adiante, financiar seus investimentos correntes, né? O seu CAPEX com debêntures corporativos. É claro que isso é um fenômeno ainda muito recente, não dá para a gente caracterizar como uma tendência, mas, voltando ao ponto inicial da minha fala, no meio desse ambiente, as condições regulatórias e infralegais estão dadas para que o mercado de capitais eventualmente venha a desempenhar esse papel complementar ou, quiçá, protagonista em relação ao BNDES na provisão de financiamento de funding de longo prazo. Era isso. Antes de passar a bola, desculpa, dois últimos comentários. O Hernani comentou um pouco a questão, né, dos estrangeiros e a gente olha um pouco para o retrovisor quando a gente está falando do peso dos investidores estrangeiros no mercado brasileiro, né? Estava olhando por outros motivos, os dados de dívida pública, os investidores estrangeiros já foram 1/4, né, da demanda por papéis de estoque de dívida pública. Hoje em dia são menos que 10. Tá? Então, a gente retrocedeu significativamente, retrocedeu nesses termos. Tá? Não estou dizendo se é bom ou ruim, isso tem aspectos, inclusive, muito bons. Mas, nesse sentido, o que é hoje o portfólio de investidor estrangeiro é basicamente ganho especulativo no mercado de ação. Então, não vai muito além disso, não. Então, é só uma coisa para ter na cabeça também. É um pouco de como é que você pensa e, eventualmente, até reconstitui, né, algum papel para o investidor estrangeiro no mercado de capitais domésticos, que não seja esse puramente especulativo no mercado de ações. E um segundo ponto também, que tem a ver com uma concepção, a gente fala muito de um jeito pragmático, quando a gente está falando de futuro possível, né? Mas eu acho que também tem um espaço aí para a gente pensar um pouco do modelo de um tipo ideal, dado que a gente está no momento de definição de pauta política, efetivamente. Então, ontem teve a entrevista lá do Guilherme Melo no Valor, falando um pouco sobre o que eles veem, falam que a política de campeões nacionais não deu certo, mas que você ainda precisaria ter um BNDES financiando com uma taxa de juros de 2% alguns projetos que fossem relevantes e tudo. Então, acho que também aí levantar essa bola até para o debate, que às vezes a gente também ainda tem um espaço para pensar um tipo ideal, muito embora acho que, como o Hernani tenha colocado, eu acho difícil viabilizar no futuro próximo algum tipo de operação similar com o que aconteceu ali naquele momento da década. E aí os desafios vão ser enormes em qualquer um dos cenários. Mas só para fechar isso, para a gente abrir o debate, Carmen. Obrigada aos três. Muita informação. Eu acho que a questão da nossa taxa de juros, né, sempre muito elevada, sempre a nossa jabuticaba, né,
E eu fiquei impressionada assim, de ver como vocês tratam bem essa questão, né? Ajuda a entender o desenvolvimento dessa nossa arquitetura financeira. Agora, eu tenho muitas dúvidas sobre a questão do financiamento do desenvolvimento, né? Sem o BNDES, mas, enfim, vocês colocaram muitas coisas na mesa, acho bom abrir para as perguntas. Só um último comentário. Isso é um relatório de pesquisa, né? Por isso não é exatamente um artigo, por isso que tem tanta coisa assim. Não, maravilha, acho que vai ser referência. Eu já vou incorporar no meu curso sobre financiarização. Posso começar, então? Acho que não tem ninguém na fila. Não, hoje não. Tá. Não, então agradecer o... Na verdade, tem 3 pessoas. Pode começar só para depois tu passar a palavra. Tem 3 pessoas. Não, tu pode começar só porque tem o Cláudio, o Fê e eu na fila. Só depois tu passa a palavra, só para não perder isso. Não, pode, eu não estou vendo no chat, por isso eu falei. Não, Adriano, por favor, pode começar. Só estou chamando a atenção para depois tu passar a palavra. Porque agora tem a mãozinha, agora que eu notei. Realmente não vi, desculpa, gente. Enfim, primeiro agradecer aí a apresentação, foi muito boa, né? O texto é bem informativo mesmo. Não, 2 coisas, mais comentário, eu acho que pergunta. Primeiro que eu acho que eu fiquei... não sei se eu estou certo em interpretar o cenário mais como pessimista para o futuro, porque parece que a gente, né, tirou uma coisa que funcionava antes, que era o BNDES ter as taxas mais baixas diante de um sistema inexistente, praticamente, de crédito de longo prazo. E agora, se eventualmente o investimento retomar de fato, a gente vai ter, enfim, taxas altas, o mercado de debêntures não necessariamente tão desenvolvido quanto deveria, e o BNDES encolhido, né? Então, parece que a gente chega aí no pior dos mundos se o investimento for, de fato, ser retomado e houver demanda por recursos para investir. Tá? Então, assim, num processo incompleto de substituir o BNDES, sem entrar no mérito se isso é bom ou não, a importância para a política de desenvolvimento. Né? E só mais uma questão também, aí sim falando, como você falou, é um relatório, acho que nem era uma questão para entrar nisso, mas... o que me parece, desde o ano passado, assim, plena notícia de jornal e tal, é que parece que essa questão de fundos garantidores, né, de entrar na parte das garantias, é uma coisa que eles querem que o BNDES tenha um papel maior. Né? Então, isso também ele muda o perfil do banco, né, porque é você mais facilitar o empréstimo ao setor privado do que necessariamente fazer direcionamento de investimentos. Né? Me parece que o papel do Estado aí, o papel do BNDES como instrumento do Estado para políticas de desenvolvimento, não sei se ele enfraquece um pouco, sendo reforçada essa questão da garantia, tá? Enfim, saindo de outras áreas que o BNDES atuava normalmente. Mas essas 2 coisas. Desculpa aí novamente passar na fila, porque eu não vi a fila. Oi, como é que está a fila? É o Leal, o Cláudio? Depois o Fernando, depois a Fernanda? Cláudio. Não sei se é nessa sequência mesmo, cara. Querem ir Fernando e Fernanda na frente? Tranquilo? Tá bom, obrigado. Primeiro, eu queria cumprimentar o Norberto, Fernando e o Macaíba pelo texto. O texto realmente aborda todas as questões, todos os ângulos possíveis e faz um conjunto. As perguntas que o Norberto fez ao final do texto são as perguntas, de fato, relevantes. Eu, respondendo um pouco à provocação do Hernani, lá na época, lá em 2008, eu nunca esqueci o Zé Roberto Afonso falando que aquele mecanismo de suporte do Tesouro ao BNDES, ele foi o nosso kiwi, né, no Brasil. Ele falava isso abertamente, assim, e com uma vantagem sobre os kiwis da época, inclusive, que ele foi direcionado para investimento, né, especificamente aquele programa chamado PSI.
E isso porque o país foi atingido pela crise, que era uma crise eminentemente financeira, num momento assim que a trajetória da formação bruta estava aumentando. Não é à toa que a resposta foi muito rápida, né? Em 2009, o primeiro lançamento, a primeira edição do PSI, o investimento retomou. A crise bancária, a crise financeira, propriamente dita, em 2008, houve alguns problemas, né? Bancos, o próprio Unibanco desapareceu naquele episódio, assim, mas não foi o conjunto de instrumentos de que o governo precisou lançar mão, não foi o mesmo, e, portanto, foi uma participação muito menor do Bacen, foram os remédios tradicionais, de aumentar, reduzir depósitos compulsórios, suportes à liquidez, etc., né? Então, assim, naquele momento, eu tinha a nítida convicção de que aquele modelo era um modelo... E do ponto de vista da contabilidade fiscal, era uma operação de crédito, né, do Tesouro. Às vezes, também, na mídia mais convencional, não se aborda isso aí, né? Não era um recurso dado ao BNDES, era uma operação de crédito e, portanto, na nomenclatura da época, né, abaixo da linha, né? Abaixo da linha, se refere a não produzir efeito sobre o primário. Diga-se de passagem, também já dando um salto agora, né, um dos programas mais bem-sucedidos de enfrentamento à Covid, ele se deu por aporte do Tesouro ao BNDES, 4 bilhões para a PA, que, nesse caso, com orçamento emergencial e tal, impactando, evidentemente, superávit primário, né? Então, claro, é uma conjuntura totalmente... Aí vieram todas as reedições do PSI, aí eu concordo com o Hernani, a dosagem foi... Mas eu me lembro também de um outro diretor do banco, que era o Maurício Borges, por exemplo, o PSI, ele falava isso de uma certa brincadeira, mas fazendo uma análise também mais de economia política, né? Ele dizia assim que o PSI, na verdade, ele cumpriu o papel de dar câmbio para a indústria de capitais, de bens de capital. Não vamos esquecer que naquela época a indústria também estava sofrendo muito com o câmbio valorizado, né? Então, era um mecanismo de compensação. Não foi pensado nisso, evidentemente, mas como o PSI se destinava exclusivamente à aquisição de máquinas e equipamentos, ou seja, era um dinheiro carimbado, no fundo era um incentivo dado aos vendedores de máquinas e equipamentos para compensar a perda de competitividade associada a um câmbio que não era favorável. Enfim, essa era um pouco assim a discussão da época, e a dosagem toda se perdeu. Eu achei muito interessante as perguntas que o Norberto fez ao final, porque assim, o teste de redução do BNDES e das debêntures, ele também se deu numa conjuntura, quer dizer, favorável para o teste, né? Desfavorável para o país, que foi a queda de investimento, etc., mas favorável para o teste, mas assim... se de fato aumentar, se confirmar a projeção aí do Fábio Jambiage, que o Norberto citou, a formação bruta ano passado foi 14,8, 15, alguma coisa assim. Vamos lá. Chegou a 16 no finalzinho. Mas 16? Isso. Estou falando de 4 a 5 pontos de PIB, imagina. 4 a 5 pontos de PIB são 400 bilhões de reais, 350 bilhões, mais ou menos. Vamos fazer a conta simples, assim, de metade disso é lucro retido, então há uma necessidade de financiamento de 200 bi. Isso aí, a debênture incentivada foi 30 e poucos, acho que é isso, nem isso, 32, 33, e o BNDES com 50. Então, assim, há um desafio para sustentar esse eventual crescimento e desejável crescimento do investimento, né? E, portanto, assim, mesmo se for encontrada uma solução para combinar desenvolvimento de mercado de capitais com o BNDES voltando a ser mais atuante, a gente vai voltar a ter o problema de funding no banco. Além da TJLP e dos pré-pagamentos, ainda teve uma terceira perna, Norberto, de diminuição do banco, que foi a venda da carteira da Bendespar, né, que oferecia um colchão de liquidez para o banco, na verdade, resultado, inclusive, né, de dividendos, juros sobre capital próprio, com muita estabilidade, inclusive. Já chegou a compor parte relevante do funding do banco no período mais recente. Isso também está diminuindo bastante. Então, assim, talvez se tenha que pensar... Eu concordo, acho que daquela maneira como foi feita, empréstimos do Tesouro ao banco,
isso aí foi percebido como um no way, né? Mas eu não descartaria mecanismos alternativos, não, a serem pensados. E com relação eu acho que valeria até um programa de pesquisa, assim, por exemplo, as debêntures incentivadas que estão saindo, além de terem todos esses problemas que vocês apontaram no texto, né, de ser para 476, investidor restrito, ficam, às vezes, nas estruturações, nas carteiras dos fundos de investimento, dos bancos, é preciso investigar também o que, de fato, eles estão financiando, porque muitas das emissões são até lá no banco a gente estava com uma expressão, agora esqueci, assim, mas eles são, na verdade, são reemissões, são refinanciamentos de projetos que já receberam pelo menos uma primeira rodada, tá? E em muitos... é distribuição, né, de energia elétrica. Isso, energia e rodovias também. E em muitos casos, o que estamos chamando de primeira rodada, às vezes, é um investimento do BNDES, um financiamento do BNDES. Rodovias, é claro isso. Assim, são realavancagens de projetos que, salvo engano, nas primeiras versões da 2431, inclusive, isso não era permitido e tal, mas depois foi se vendo que a realidade se impôs, né? Então, assim, para Greenfield, estrito senso, que é o que a Carmen falou agora na passagem da palavra, assim, de fato, eu acho que assim, é muito mais, o apetite a tomar esse risco de completion, assim, de estruturação de projetos, ele é muito menor. E para o investidor estrangeiro, menos ainda. Então, é curioso que o mecanismo que teve seus problemas, né, que é o aporte do Tesouro, na escala que se deu e com a duração também, eu até acho, não cheguei a pensar a fundo nisso, assim, mas a reação ela foi mais, talvez, ao PSI, propriamente dito, e a diferença de custo em relação ao que se captava e veio. Vamos lembrar que o PSI chegou a ter uma rodada lá com 2,5%, né, do que propriamente é o mecanismo Tesouro BNDES. E aí, claro, tudo fica misturado, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, nas conversas com o Ministério da Fazenda e tal, hoje, se fala muito abertamente, por exemplo, em criar mecanismos de garantia, de proteção cambial para o investidor estrangeiro em projetos de infraestrutura, que são proteções via orçamento público. Quer dizer, isso pode, isso pode. Agora, um mecanismo mais transparente, inclusive, né? Porque não vamos esquecer que os empréstimos do Tesouro passava pelo Congresso Nacional, né? É uma lei. Então, coisa que também aconteceria, evidentemente, com mecanismos desse tipo, né? Mas eu estou dizendo assim, que se dá voltas e voltas e para efetivamente mitigar riscos, seja riscos cambiais, riscos de duration, riscos de completion, de estruturação de projetos, não tem solução que não passe por alguma coisa do tipo. Então, pode ter uma certa ingenuidade otimista, assim, mas eu acho que a retomada do investimento ela vai propor problemas que naturalmente vão envolver soluções que, quando debatidas num cenário assim de restrição de investimento, é muito mais difícil de fazer, né? Claro, aí cabe a pergunta, mas o investimento vem se não tivesse esses instrumentos, são os instrumentos como gerar investimento. Enfim, são as primeiras reações. Desculpa, e no texto, eu acho que o Norberto não abordou isso, né? Mas vocês terminam o texto com um conjunto de sugestões, inclusive, né? E uma delas também é oferecer a isenção para evento. O Hernando sugeriu que o banco faça as captações, né? Não vamos esquecer que o incentivo tributário da debênture 2431 é uma renúncia fiscal, tanto quanto tem o custo, tanto quanto tem emprestar, no passado, né, captar em Selic e emprestar para o BNDES e TJLP. E, eventualmente, estender esse mecanismo de isenção para o BNDES seria o mínimo de equalização do campo de jogo, né? Ontem eu estava vendo um prospecto, dá vontade de compartilhar com vocês aqui na tela. O KfW está fazendo uma emissão na Alemanha, emissões recorrentes, né? Aí estava vendo o prospecto de vendas deles.
Está no primeiro slide do PPT. Garantia do Tesouro Alemão pelo Estatuto do Banco. Tá lá, estatuto. Segundo bullet, isenção de imposto de renda conforme a lei. Blá, blá, blá. Venha para aí faz o chamamento. Mas eram esses comentários. De novo, parabéns pelo texto. Não sei, Fernando? Quem é o próximo? Era a Fernanda, mas posso ver. Quer ir, Fê? Serei bem breve, mas pode, se quiser, pode falar, então, pode falar. Tá. Não, primeiro, né, bom dia, agradecer aí, Bob, Hernani, Maca. Bom dia para todo mundo. Eu, no meu doutorado, enfim, o tema do meu doutorado é financiamento da infraestrutura, e aí, quando eu olho esses dados, eu estou pensando sempre em infraestrutura, não estou pensando tanto em formação bruta de capital fixo como um todo ainda, que, obviamente, a infraestrutura seja ali um pedacinho do financiamento de longo prazo. Mas aí, já faz um tempo que eu me deparei com um estudo que é até um texto de discussão do próprio BNDES, da Wagenberg e Capistrano, é um texto de discussão de 2016, e tem um dado ali que me intriga muito, que me faz pensar com relação a tentar inverter um pouco a lógica, partindo do desafio para tentar ver como é que o arranjo né, financeiro, institucional, macroeconômico pode ou não viabilizar um aumento no nível de investimento de infraestrutura. É um gráfico, até vou ler o gráfico, só é o gráfico 2 desse estudo, que mostra as fontes de financiamento de Project Finance, nos investimentos América do Norte e Europa, tem a série de 2012 a 2015, vai 16, mas é só metade do ano, vou pegar 2015. A composição desses financiamentos: 8% debenture, 7% banco multilateral, 61% financiamento bancário e 24% recurso próprio. A gente está falando da América do Norte e Europa, né, com um outro cenário macro, com outro mercado de capitais, e ainda assim você tem uma participação relativamente pequena, né? Você tem ali 8% de debênture. A gente aqui, como que a gente tem? É um oligopólio bancário que não financia a longo prazo. Como a gente tem? É um BNDES que, né, foi ali incrementado na política anticíclica e deu sua contribuição. E um mercado de capitais que começou, enfim, a dar as caras aí nos últimos anos. A gente olha sempre como a gente vai otimizar isso para aumentar, para que isso seja, enfim, um estímulo ao aumento do nível de investimento, enfim. Mas eu fico me perguntando se nem na Europa, nem nos Estados Unidos, e ainda assim o nível de investimento em infraestrutura nesses países é aquém do necessário, né? A discussão é assim, vamos ter né, tem que se criar um novo... A Inglaterra acabou de criar o Banco de Desenvolvimento deles, os Estados Unidos tem essa discussão do Green New Deal, enfim. A gente fica, às vezes, a distância do nosso pragmatismo para o nosso desafio me parece tão grande que talvez a gente devesse começar a inverter a lógica. Bom, tá, imagina tudo que aconteceu nos últimos 10 anos, né, com a taxa de juros ficando muito mais civilizada, com, enfim, um desenvolvimento regulatório, institucional, que, em tese, aprimoraria e estimularia o nível de investimento. E o investimento não foi. Você imagina agora com uma Selic subindo de novo, com um desarranjo acontecendo, quantas décadas mais a gente vai esperar para o investimento acontecer? Então, a minha questão mais filosófica de fundo é assim, será que a gente não devia aproximar o nosso pragmatismo do desafio e tentar pensar qual seria o sistema financeiro que, de fato, conseguir? Talvez a proposta lá do Bresser, da Agência de Financiamento da Infraestrutura, não sei, é uma coisa muito preliminar, mas, enfim, será que a gente não tem que começar a aproximar para tentar encontrar algum resultado no médio prazo? Porque, senão, a minha percepção é que a gente vai ficar nessa, foi, mas não foi, porque não foi por causa disso, porque não foi. Enfim, é mais um comentário, mas, assim, depois, se puder compartilhar a apresentação, Bob, eu agradeço muito. Vai ser de grande serventia. Obrigado, aí de novo. Oi, Fernando, fica gravado, tá, né?
A gente vai ter a gravação. Com certeza a gente vai ter que rever. Eu vou rever. Não, mas eu não tenho problema. Eu posso mandar os slides, não tem problema. Não. Ah, tá ótimo. Seria bom também. É muita informação, Bob. É muita informação e é informação boa, né? Posso falar ou vocês querem falar os autores aí? Eu ia começar falando justamente o que o Cláudio terminou falando, que vocês estão dizendo o desenvolvimento do mercado de capital no mundo e que o BNDES está indo, né, ao encontro desse processo. Mas eu quero lembrar que a maioria dos bancos de desenvolvimento que se financiam por meio do mercado de capital se financiam com garantia soberana, né? A Alemanha, a própria China, e aquelas instituições, especialmente os bancos multilaterais que captam no mercado sem esse processo, a lógica e a missão dessas instituições foi muito alterada em função da necessidade de bancarização devido à sua captação no mercado internacional, né? No mercado de capitais, desculpa, que é o Banco Mundial, o próprio BID, né, foram instituições que alteraram sua missão. Tem um belo texto falando desse processo, que é o do Humphrey, eu acho, que mostra toda essa mudança à medida que a captação no mercado foi acontecendo. Então, eu acho que, em última instância, e fora que nós temos um mercado de capitais muito mais instável, né, com uma taxa de juros muito mais instável e uma situação política idem. Então, eu acho que a pergunta que vem ao cabo para isso é, dado que a forma como um banco de desenvolvimento se financia não é neutra, que tipo de papel que esse banco tem que servir na sociedade? E, acima de tudo, e Fê, só uma outra coisa no teu ponto, a agência de financiamento à infraestrutura a gente já tem, que é o BNDES, que é um centro de inteligência fenomenal, é um órgão de Estado que está ali entre o Estado e o mercado, e ele tem capacidade de fazer essa atuação. E, acima de tudo, eu acho... Hernani, eu vou pessoalmente discordar de uma coisa que tu falou, que é essa capacidade de viabilizar o BNDES por meio de empréstimos de tesouro ou coisas similares, ou títulos públicos do Banco Central, alguma coisa que é nesse sentido. Nos últimos 5, 6 anos, o BNDES está indo na contramão da história do mundo, né? Os bancos de desenvolvimento têm se desenvolvido, têm crescido, e a sua participação e atuação enquanto braço de política pública tem crescido muito. E, especialmente com a questão da transição climática, o papel dos bancos de desenvolvimento tem se fortalecido, e a necessidade deles atuarem enquanto instituições que não são dependentes do mercado também tem crescido, tanto na literatura quanto na prática. Então, eu acho que é uma questão política. O Cláudio trouxe o PSI, eu particularmente até não acho, eu acho que o PSI deveria ter sido, a segunda fase dele deveria ter sido melhor coordenada, deveria, mas ele foi um processo muito importante para o país. E o BNDES, nesse momento, ele estava passando por um ataque público junto com o PT, e junto com a Dilma, e junto com tudo, que acabou interferindo na decisão de empréstimos que o banco teve. Eu acho que é uma decisão política, portanto, isso vai ter que ser revertido, e provavelmente será revertido, talvez não com empréstimo, mas com alternativas similares aos empréstimos, talvez isso uma atuação do Banco Central emitindo título, mudando a lei para que isso aconteça, e o BNDES atuando como um grande catalisador desse processo de transição, que são o que os outros bancos estão fazendo no mundo. Além disso, essa coisa das debêntures incentivadas, eu quero lembrar que isso também é uma ação pública, né? É uma intencionalidade dos reguladores de esverdear o sistema financeiro. Eu sei que esverdear não é uma palavra, mas, enfim, faremos dela uma. É uma tentativa de transformar as finanças verdes, né? E é só por isso que as finanças, que as debêntures incentivadas têm tanto incentivo.
E elas estão crescendo justamente por causa do incentivo que o Cláudio muito bem colocou. É uma forma de blended finance, é uma forma de trazer o setor público para estimular. Então, quer dizer, não é que o setor público está caindo, está diminuindo nesse processo de financiamento, nesse processo de ajuda do investimento, ele está mudando, ele está ficando numa lógica mais financiarizada e a gente está perdendo talvez o último instrumento de política pública que ainda nos restava, que é o BNDES, uma instituição forte. Se hoje ele tiver que atuar, ele não tem fontes de recursos. E o PIS e o PASEP, ele está lá firme e forte, mas a participação dele caiu, né? Eles conseguiram reduzir a participação do que era destinado para o BNDES. Então, era isso que eu queria citar. Eu já tinha discutido com o Bob sobre isso, né, Bob? Bom, Bob, vocês querem responder? Então, vamos fazer uma rodada, né? Acho que dá para... então tá. Tem bastante coisa. Eu acho que, assim, tem muita coisa assim, né, para tratar, de fato. Talvez nós três, eu, tanto Hernani como Maca, a gente não tem uma posição única em relação ao modelo, né? Eu acho que a primeira coisa, embora eu tenha usado esse texto de Jean Biagi como uma referência, porque eu vi isso ontem, recebi aqui numa lista de e-mail, abri, olhei, a primeira pessoa que eu vi que fez esse exercício de otimismo de achar que você vai ter um crescimento de 5 pontos percentuais na taxa de investimento sobre o PIB ao longo da próxima década, com teto de gastos, sem nenhum tipo de mudança mais estrutural de política econômica, com taxa de juros crescendo. Enfim, eu tenho uma dificuldade muito grande de ver qualquer processo de expansão mais sustentado de demanda agregada. Não sei, se vocês tiverem outra visão, estou aberto a ouvir, mas até o momento assim, ninguém me convence que você consegue isso. Você vai ter algum tipo de investimento de reposição, alguma coisa para evitar a depreciação, mas assim, você olha investimento público, esquece, né? E esses projetos de infra que a gente tem hoje, o Fernando pode falar muito melhor que eu, ainda são projetos que o risco é muito elevado para a galera entrar, vai ter que ter muito desenho e vai ter que aprimorar muita coisa. O ponto que eu acho, assim, talvez para mim, a principal mensagem que eu tiro dessa experiência com essa pesquisa é que o mercado de capitais ele dá conta de fazer uma coisa que não é que não seja relevante, tá? É bem relevante do ponto de vista da fragilidade financeira das empresas. Quando a taxa de juros está caindo, ele serve para alongar prazo, para reduzir o custo. Isso é uma coisa que ele, assim, é um fato, né? Que mais ou menos isso não tem muito que argumentar, que ele serviu para isso. Isso financia, não sei, mas tem esse papel, e esse papel por si só é relevante. Acho que não dá para... às vezes a gente fica muito focado nessa coisa, né, de tem que estar atrelado a um financiamento de investimento específico, blá, 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 mas na verdade, se a gente for lembrar lá a discussão de funcionalidade do sistema financeiro, né, do Student, do Lufa e tudo, né, um dos papéis do sistema financeiro é você justamente criar os recursos necessários para expansão de capital da economia. Mas outra funcionalidade, outro elemento central é que você faça isso controlando a fragilidade financeira dos agentes ali envolvidos. Então, isso é uma coisa que, de fato, mudou. E, do ponto de vista de demanda por papéis, assim, eu acho que a taxa de juros um pouquinho mais alta do que ela está hoje, ela é até funcional também. Você vai ter que aconteceu no mercado de ações ano passado, em 2019, mas ano passado principalmente, é um ponto fora da curva, né? É uma situação muito específica e que não é tão sustentável a longo prazo no sentido do movimento, né? Você não vai ter anos e anos crescendo daquele tamanho, com volume de IPOs daquele tamanho, com uma taxa de juros crescente. Não adianta, isso não vai. É muito sensível a fatores conjunturais também. Então, acho que esse aumento aí da taxa de juros vai acabar, sim, por uma via meio de rentismo e tudo, mas
favorecendo a demanda por papéis privados, por crédito privado. Vocês abrirem o Valor hoje, já tem lá uma matéria falando um pouco sobre isso também. Então, acho que esse ponto é um ponto, assim, sempre vai ter um espaço ali para o mercado de capitais privado operar dentro disso. Acho que ele ainda opera com condições ainda a ver, que ele não é um mercado, ele ainda é uma coisa um pouco confusa ali, porque essa configuração da 476, que a CVM não vai mudar com a nova proposta de oferta, é uma configuração que dá origem a uma dinâmica um pouco confusa ali de mercado, né? Na verdade, como o Hernani colocou, né? Você tem uma demanda de papel, se é via tesouraria para ganhar no spread, depois repassando secundário. Se é via funda, ligado à estruturadora para sentar em cima e eventualmente ficar com aquele crédito ali, se for de boa qualidade, né? Então, também é uma forma de burlar os limites operacionais de exposição, né? Porque, em última instância, o fundo é propriedade do beneficiário final. Então, isso também é uma forma não é burlar efetivamente, né? Mas você tem alguns limites operacionais que as instituições têm, limites a grandes exposições. Se eventualmente tem ali uma empresa, alguma coisa mais relevante que vai afetar esses limites, as instituições usam também as captações via mercado para lidar com isso. Então, sempre tem esse papel aí, acessório e tudo. Eu acho que é o Esfufim que acho que pode ser protagonista. Eu acho que o desenho aí, encaminhando aí uma opinião parecida com a do Fernando, eu acho que o desenho, assim, dá para aumentar as emissões, dá para ter um papel, mas eu acho que é difícil pensar no papel de protagonista na linha um pouco assim, financiar 200 bi via mercado de capitais em investimento no Brasil, eu acho complicado, assim, mas, volto a afirmar, acho que tem esse papel aí de viabilizar o funding, de viabilizar uma redução de fragilidade financeira, que é importante, que a gente não deve negligenciar. O segundo ponto, e aí eu tenho muito mais dúvidas do que clareza, assim, né, em relação ao que pode vir a ser o BNDES. Tudo. Óbvio que isso vai depender do resultado eleitoral e tal, a gente tem um BNDES meio adormecido, mas eu acho que, num segundo momento, a via de expansão do banco vai ser via captação em mercado mesmo. E tem que entender qual o papel do Tesouro nisso, no fornecimento de garantias e quais os limites que isso coloca também do ponto de vista de expansão dos negócios da instituição. Eu não consigo ver assim, essa experiência do Tesouro financiando. Isso morreu até pela própria natureza do teto, da própria natureza da discussão fiscal que vai vir, independente de quem ganhar, né? A restrição fiscal que vai enfrentar no primeiro momento vai ser muito grande. E possivelmente só vai conseguir resolver o imbróglio com a revisão prevista pelo teto em 2026. Então, assim, ainda tem mais um governo para passar isso, e isso vai ser uma camisa de força, independente de quem ganhar a eleição. Se for o Lula, então, pior ainda, né? E aí a gente volta a uma discussão que a gente tem tido bastante nos últimos tempos, teve com a Carmen lá, com o Luiz Fernando, mas eu, o Marco e o Hernani também se 2022 vai ser parecido com 2002, né? Que carta que o Lula vai ter que escrever, espero que seja o Lula, não o Temer, para poder assegurar a viabilidade dele junto ao mercado. Mas, enfim, só levantar essa bola. Hernani Maca. Eu pego a bola. Eu estava tentando pensar assim tudo que foi colocado, e eu acho assim, tem vários tipos de otimistas e vários tipos de pessimistas aqui nesse grupo, né? Eu acho que tem uns que são, como eu, acho que talvez o Norberto falando agora, né? Nós somos otimistas de que chegou um mercado privado de crédito de longo prazo e que ele é estrutural, ou seja, se a gente olhar para trás, aconteceu em tudo que é lugar. Então, não tem por que a gente ser tão jabuticaba assim. A forma, a maneira de fazer negócio é um pouquinho diferente. Segundo,
Diferentemente dos Estados Unidos e da Europa, em que o mercado é mercado mesmo, a gente viu isso em Maca lá em Londres, como é que você lança papel, como é que você faz. Quem compra papel de longo prazo lá são investidores institucionais e uma camada de famílias ricas, offices, etc. e tal, que vão dar liquidez durante 2 anos, e você tem toda uma estruturação da operação de mercado para que isso aconteça. Essa experiência não acontece nos países emergentes da mesma maneira, muito menos no Brasil. Quer dizer, a maneira de operar no Brasil é... Os caras se deixam para a liquidez. É banco, 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 banco o tempo inteiro. Os bancos simplesmente usam o nosso CPF nos fundos para fazer a gestão da riqueza dos clientes deles. Então, assim, isso é um horror? Não. Isso é um fato. Nos países da América Latina, mais ou menos isso se repete, certo? E a nossa CVM acha isso legal, porque ela acha que a poupança tem que ser tutelada. E ela, ao fazer isso, ela dá um poder de controle dos bancos e dos fundos com relação aos investidores enorme. Mas eu estou falando assim, a briga entre a riqueza. A riqueza no Brasil foi muito bem, tá, gente? Se o desemprego foi grande, se o nível de atividade foi lá embaixo, o investimento colapsou, vocês podem todos ver os dados da riqueza, com exceção de setores muito particulares, como, por exemplo, empreiteiras. Eu me lembro que eu fui a uma festa do mercado financeiro aqui no Rio, numa casa lindíssima, em plena crise, estava todo mundo feliz ganhando dinheiro. Perfeito. Então, assim, nós tivemos um processo, um projeto muito consistente de expansão da riqueza no Brasil desde os anos 90. Né? Com crise ou sem crise, isso não foi um problema da riqueza, mesmo em 2002, a gente pode falar. Mesmo agora, nos últimos 2015 para cá. O pessoal está feliz e ganhando dinheiro. Eles precisaram da economia ir bem, do desemprego. Eu vejo o discurso dos caras hoje, dos bancos, na internet, arroxo fiscal, blá, 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 blá. O que eles estão preocupados é com o valor da riqueza deles, como é que administra, para eles não perderem. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na cabeça da gente. Isso é uma economia política que está aí e veio para ficar. Somos 5, sendo 2 estatais. Se o BNDES vai entrar nesse jogo ou não, é uma opção que a gente vai ter que ver lá na frente, é uma carta na manga. Na verdade, nos últimos anos foi tirado desse jogo. Muito bem. O Norberto falou, o mercado tem vantagem e desvantagem. Uma das vantagens é que ele expande, ele é flexível e vai embora. Então, não existe aquela discussão de 2008 de falta de funding. A discussão de falta de funding faz sentido nos anos 50, você tem problema de balanço de pagamentos e não tem mercado, é tudo fiscal. Mas hoje, o problema de funding é um problema de taxa de juros e de liquidez. Então, ok. Para mim, o crédito expande. As pessoas vão comprar papel. Se as empresas vão usar aquilo para mudar a estrutura da sua dívida, rolar ou fazer investimento, vai depender de outras coisas. Mas o mercado não é, em si, uma restrição. A menos dos momentos em que ele contrai. Sim, Minsk. O mercado é ciclotímico. Precisa de regulação, como o Marca falou. Regulação no sentido do Minsk não só a regulação no sentido usual, mas também a regulação no sentido da demanda efetiva e da criação de instituições para evitar que o mercado colapse. Então, é assim, eu sou muito pessimista, mas não sou o único aqui, com relação à ideia de que se volta para trás. 2, o dado que o nosso Fernando trouxe, para mim, faz todo sentido. Certo? O mercado vai financiar Project Finance? Não faz o menor sentido. Quem financia grandes projetos de longo prazo são bancos, gente que tem cacife, consegue fazer aquilo, estruturar garantias, é desse tamanho. Project Finance no Brasil virou uma moda, mas, assim, setor elétrico na Colômbia não é Project Finance. São as grandes geradoras, com balanços enormes, certo? Apoiadas por bancos. Project Finance no Brasil, essa é a minha opinião, foi inventada, entre outras coisas, por causa das empreiteiras, porque era a maneira delas ganharem as coisas e cobrar o preço delas da obra. Isso também é uma economia política, tá certo? A Odebrecht tinha uma capacidade de desenho de arquitetura institucional absurda. Eu tratei muito com a Odebrecht, tiro o meu chapéu. Os caras eram muito bons. Depois de bancos, eles eram melhor os caras no mercado para pensar coisas. E eles também tiveram por trás disso tudo. Então, tem uma economia política por trás de todas as estruturações financeiras. Isso não é
por acaso. Então, é assim, regredir não, evoluir para um sistema em que balanço das grandes setores elétricos, balanço do capital que está aí, seja dado como garantia, usar liquidez, e alguma coisinha ali, por razões corporativas, pode acontecer, bancos, basicamente, olhando, o BNDES é possível. Agora, o BNDES nunca foi um banco de infraestrutura. O BNDES era 50% máquina e equipamento. Certo? Isso foi embora. Isso significa que dos 150 bi que o BNDES fazia ano passado, 75 foi embora de uma vez. E eu não vejo ninguém chorando lágrimas sobre o defunto que foi. Então, nós temos mudanças estruturais acontecendo no mercado. Né? Quanto é que precisa para fazer isso? Esse mercado não é capaz de expandir? A taxa de juros. A taxa de juros no Chile, que é um país 10 vezes mais indexado que o Brasil, varia de 1% a 9% em semanas. Tem algum problema a taxa de juros com a de longo? Não, a taxa de longo no Brasil ainda é alta? Ainda é alta, relativamente. Independentemente da puxada que o Banco do Brasil, que o Banco Central está fazendo agora. Então, é assim. A despeito dessas coisas todas, eu acho que o mercado de longo veio para ficar, e eu acho que ele é um dado, e ele não é uma coisa ruim. Ele é bom, de uma maneira geral. Ele, na verdade, tem as suas idiosincrasias e tem as suas limitações. A gente não vai poder esperar mais. Segundo, esse mercado é bancos. O Estado quer concorrer ou não quer concorrer nesse mercado? Se quiser concorrer, o BNDES é bom. Arbitrar, fazer coisas, edizar. Na margem. É como se faz em qualquer lugar do mundo. Eu faço na margem, correto? Né? Etc. Tem espaço? Tem. Agenda verde, empoderamento das mulheres, o que vocês quiserem de agenda. Aí, tá certo? Infraestrutura? Ok, certo. Tamanho para isso? Podemos discutir aqui. Eu acho que não chega a 50, 70 bi de capital de bancário para fazer isso por ano, com um nível de investimento mais alto. Então, assim, me parece que a possibilidade de você fazer um desenho, garantias. Eu não gosto de garantia com bancos. Bancos pagam dívidas, garantidores vão discutir. Tem uma lógica diferente, não é isso? Seguradora não quer pagar se o seu carro quebrar. Banco paga. Então, é assim, colocar isso debaixo do mesmo bicho, eu acho que tem problemas de lógica. No Brasil, garantias públicas operaram agora, mas assim, o cara tomava 80%, 90%, e o Estado entrava... Ok, você pode ser um gerenciador disso. Fazer isso em balanço. A gente ainda não tem uma experiência de garantias públicas, como nos Estados Unidos existe, como em outros países lá fora existe, para chamar de seu e dizer, dá para operar. Mas eu acho o seguinte, tem que fazer tudo. A agenda agora é subsídio, garantia, tudo. Né? O subsídio no mercado, não vamos demonizar, coitadinho da 12431, tá certo? Ela é uma pinóia comparada ao que se faz de imobiliária e agrícola, certo? Pinóia, não torra o saco. Tá certo, não torra meu saco. Certo? Ela simplesmente veio equalizar uma competição no mercado para atrair dinheiro para cá. Tá certo? Eu posso fazer isso melhor com o BNDES. Tá legal, o Mitterhoff acha que pode, o Thiago também. Eu tiro o meu chapéu para eles. Mas eu acho assim, banco, num mercado como eu estou descrevendo, tem que entrar para valer, virar banco de vez, entendeu? Assim, tomar. Quais são as suas vantagens? Como você falou, Cláudio. Eu sou tesouro, sou 100% tesouro, eu tenho garantia implícita, eu capto melhor do que qualquer banco. Tá bom, a taxa do mercado está toda distorcida pelos incentivos, então tem que equalizar isso. Né? Eu vou arbitrar na margem, eu vou fazer coisa, mas eu estou falando de um banco que foi de 200 bi, um banco de quanto, Cláudio? Então, é assim, é relevante, tem um papel regulatório de mercado que eu acho que precisa ser desenvolvido, um pouco mais ativo do que a regulação tradicional, certo? Pode não ter, certo? Pode entrar um bicho mais maluco do que o Paulo Guedes e pedir capital de volta. Vai virar uma boutiquezinha tipo Nafinsa. A Nafin era um tremendo banco no México. O que é a Nafin hoje? Um balcãozinho de negócio para pequena empresa. Então, a experiência internacional mostra várias coisas, e é bom olhar tudo, do meu ponto de vista. Eu acho que o Brasil vai ter uma necessidade de coisa. É bom ter, mas eu não acho que esse jogo está ganho, nem acho que vai ser passado. Certo? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e olhar um pouquinho para a realidade que está vindo e qual é a correlação de forças que existe aí que está vencendo. Existe um dado de mercado que tem que olhar. Então, eu sou pessimista
Mas sou otimista sobre outros pontos, tá certo? Marca, se você aí quiser, a bola é tua. Na verdade, eu quero pegar a palavra, novamente agradecer o convite, eu vou precisar sair agora, mas eu queria sugerir aqueles que ainda não assistiram o programa que nós fizemos lá no OFF, dos professores Luciano Coutinho e do Ricardo Carneiro. Uma parte importante dessa discussão que a gente está fazendo aqui está lá, nas duas posições, e eu acho que é interessante ver como está a cabeça dessas duas pessoas, né? São pessoas que são formuladoras, são pessoas que, vamos dizer assim, não suspeitas, né, do ponto de vista da sua filiação ideológica e etc., e que, de alguma maneira, ficam nesse meio do caminho entre uma visão mais olhando para trás e olhando para frente, no que diz respeito ao papel do BNDES como financiador dos recursos de longo prazo. Então, na verdade, é uma propaganda, eu acho que vale a pena. O debate ali está muito em torno do que a gente discutiu aqui, e eu queria terminar essa minha intervenção dizendo o seguinte: a gente não colocou lá no estudo, mas nós, para fazermos essa pesquisa, a gente ouviu alguns gestores de portfólio de grande porte, que são os demandantes, né? Olhando assim, bom, se tem alguém que vai emitir papéis de longo prazo para financiar investimento, precisa ter quem compre. Então, nós fomos ouvir alguns gestores importantes e tudo, e eles foram unânimes em dizer que, assim, essa indústria, a indústria de fundos de investimento, a indústria de fundos de pensão, os investidores institucionais como um todo não sabem correr riscos de greenfield. Assim, então, eles assumem isso categoricamente. Eles dizem, olha, a gente precisa ter, sim, o BNDES para financiar os projetos de grande porte, que tem risco de completion. Então, assim, isso parece muito claro mesmo para o mercado, se é que a gente conseguiu, naquela amostra, conversar com o suposto mercado. Mas a sensação que eu tenho é de que sim. Então, na verdade, a discussão de modelo, bom, quem é que vai ser protagonista, que papel vai ter o mercado de capitais e que papel terá o BNDES, é uma discussão totalmente aberta, inclusive do ponto de vista das pessoas com quem nós conversamos e que representam, de alguma maneira, não, representam bastante bem os demandantes, aqueles que vão sancionar a oferta, caso essa oferta venha a acontecer. Então, acho que tem aí sim um meio do caminho, e eu insisto, achei interessantésima a posição do Luciano e do Ricardo, porque, de alguma forma, ambos reconhecem que talvez não dê mais para pensar no modelo 2008-2012, mas que, por outro lado, não é possível imaginar que o investimento chegue a 25% sem que o BNDES tenha um papel relevante. Então, termino aqui, agradeço, peço desculpa por ter que sair. Um abraço a todos, uma boa tarde. Não, obrigada. Bom, a gente já está chegando no final, porque a gente já perto de 1 hora, né? Daqui a pouquinho vai batendo a fome. Mas foi ótimo assim, essas. Desculpa interromper de novo, mas o Cláudio está com a mãozinha levantada. Desculpa, eu não consigo ver essa mãozinha. Cláudio, por favor, desculpe. Não, desculpa, Carmen. Bem rapidinho, eu também não precisar sair. Não, eu ia trazer só 2 elementos que eu acho que também são importantes no debate, que é o seguinte, assim, primeiro, eu concordo, claro que tem complementaridade entre o mercado de capitais e a atuação do BNDES, e diga-se de passagem, a formação da TJLP, com todos os efeitos negativos que isso representa, introduzir um caráter procíclico, etc., mas ele provavelmente vai viabilizar ao BNDES fazer uma coisa que não era possível fazer na época da TJLP, né? Que é a securitização da sua carteira de crédito, porque não tinha mercado para referência de papel em TJLP, né? Então, é possível, hoje o banco deve ter uma carteira de crédito de 400, 500 bi, madura e de boa qualidade, fazer emissões lastreadas nesses recebíveis, e isso dá um fôlego assim, de acesso ao mercado, eventualmente até sem se beneficiar de
condição de risk-free como sendo controlado pelo Tesouro, né? Esse é o primeiro elemento. E o segundo, rapidíssimo, bem rápido também, é o seguinte, o Hernani, há muito tempo ele falava isso, a primeira perna que ia ser descolar do banco, de fato, ia ser a Finame e tal, e isso aconteceu, mas ainda não é desprezível a representação de operações de Finame no banco, que são as operações mais curtas, né? E aqui tem um elemento muito importante, que é um papel, às vezes, não percebido pelo BNDES, que é o papel dele como banco de primeiro piso. E por que independentemente do custo, é interessante aos agentes financeiros acessar recursos do banco para repassar, né? Isso tem a ver com o caráter estável do seu próprio fundo, né? FAT, etc., ou aqueles híbridos de capital, ou até os empréstimos do Tesouro, que são de longuíssimos prazos, né? Que permite aos bancos, independentemente de uma condição de preço, ou independentemente, é muito forte, assim, mas não sendo esse o elemento mais relevante, ser conveniente acessar recursos que permitem aos bancos captarem no longo prazo, né, contra aquilo que é a fragilidade estrutural da atividade bancária, que é o descasamento de ativos e passivos, né? Mas esses são os bancos pequenos, né? O BNDES migrar para um modelo menos dependente desses fundos estáveis, ele deixa de cumprir um papel que é importante também para essa capilaridade. Desculpa, Fernando. Está mudo. Está mudo. Falando de banco pequeno, né? Porque os bancos grandes, até onde eu vi os últimos dados, todos foram embora, a menos do Bradesco, que eu não sei por que não. Então, assim, é uma coisinha pequena. Assim, ok, mas é pequeno do ponto de vista de tamanho. Você está falando de um BRDS, você está falando de bancos de menor porte. O que eu vi é que todos os grandes bancos foram embora. Não, você está falando. É verdade. Agora, esse papel assim, de prover um funding estável, porque a questão de prazos de financiamento, o caráter procíclico também tem a ver com isso, né? Não é um encurtamento de prazos. E aí, para projetos de financiamento, assim, estamos falando de 25 anos, 30 anos, financiar um metrô, financiar um aeroporto, né? Uma coisa de retorno muito lento. É importante, é desejável ter um funding estável para irrigar o sistema como primeiro piso, ainda que complementar o mercado. E aí um pouco aquela ideia, novamente, de se pensar em estruturações em que o banco entra como a primeira perda, vamos chamar assim, né, na estruturação, e depois sai, e aí, sei lá, uma operação de 20 anos seria os 10 primeiros com o BNDES, os outros 10 o mercado privado assume. Então, assim, tem muito espaço nessa direção também. Gente, será que agora, então, querem comentar mais? Não. Bom, eu acho que a gente vai ter que voltar, com certeza, né? Esse vai ser um debate que vai render bastante aqui no nosso grupo. Inclusive, eu lembro que eu acho que o próximo, né, Adriano, palestrante aqui vai ser o Nelson Marconi, né? Isso, que vai justamente... A gente espera que ele explore essa questão dessa central de projetos, essa ideia nova que está surgindo, e a questão do financiamento, como é que ficaria para a retomada do investimento. Eu acho que esse é o nosso grande gargalo, né? Quer dizer, as grandes necessidades que nós temos para voltar a ser competitivo, para recuperar a produtividade. Deixa eu comentar também que ontem eu estava, por acaso, assistindo a uma apresentação do Paulo Gala, que ele faz uma entrevista com, acho que algum executivo da TOTUS, e o Maurício Neves, eu acho, do BNDES. E aí o Maurício, então, explicando como é que foi o processo de financiamento, né, das empresas de software, como era difícil, a questão das garantias e tal, e depois o testemunho, né, do rapaz, né, quer dizer, do cara da TOTUS, né, do empresário da TOTUS. E aí fica muito claro, pelo menos para mim, ficou na discussão, assim, como o BNDES ele entrou no início, né, na empresa, para a empresa ter fôlego para ela se desenvolver, né, com todas as facilidades do banco, as garantias do banco, e que hoje, no final, a própria TOTUS dizia, o empresário dizia, não, hoje a gente se capitaliza no mercado de capitais, entendeu? Mas não teria chegado até onde chegaram se não tivesse tido
Então, acho que fica interessante para a gente também ajudar a pensar, né, o papel do banco, né, e essa grande questão que eu acho que fica, a questão do investimento, e a nossa grande jabuticaba, que é essa taxa de juros. Foi interessante o Bob chamar a atenção, não, o mercado de capitais ele ajudou, né, quando a taxa de juros caiu, né, as empresas, então, deu liquidez, né, para permitir a renegociação a troca de papéis, mas numa condição específica. Isso é sustentável? Aí já é um debate macro maior, né? Mas eu adorei, gente, achei que foi excelente, agradeço muitíssimo ao Bob, ao Hernani, ao Macaíba, bom, o Macaíba já saiu, e a presença de todos, e bom que isso vai ficar gravado, né? A gente vai poder retornar várias vezes, quantos quisermos. E aproveitamos também a fazer a propaganda que o Macaíba fez do Observatório de Sistema Financeiro do Luciano Coutinho e do Ricardo Carneiro. Eu assisti o Ricardo Carneiro, foi excelente. Vou assistir o Luciano agora. Então, gente, obrigada. Vamos fazer novos, mais.